Não há como a gente conversar sobre interdisciplinariedade sem falar sobre disciplinariedade. Vejam, o que é disciplinaridade? Obviamente está relacionado à disciplina. O termo disciplina ele é polissêmico, ele tem vários significados. Disciplina pode estar relacionado com comportamento, com uma ordem, disciplina militar, ou com os conteúdos organizados de uma determinada área do saber. Inclusive, uma coisa bem interessante é que a formação de nós, professores, é disciplinar. Nós somos formados. Eu sou formado em História, na disciplina de História, em Geografia, Língua Portuguesa, em Inglês, enfim. Nós temos uma formação profissional disciplinar e isso é muito importante. Vamos lá, acompanhem na tela. Disciplinariedade. No âmbito escolar, é uma matéria, um conteúdo de ensino. Ele é um componente curricular, também é um determinante da formação acadêmica e está diretamente relacionada com a carreira no magistério. Daí a reflexão que a gente tem que fazer sobre o nosso ser disciplinar. Nós somos disciplinarmente preparados para agir dentro da área da educação. O que eu vou me meter numa disciplina que não faz parte da minha área? O que eu vou optar em ciências, se a minha formação é em matemática? Eu não sei nada de português, se a minha formação é em história, enfim, né? Então, veja, isso é bacana a gente entender. Nós temos uma concepção, uma formação, nós professores, disciplinarmente determinados. Isso não quer dizer que as disciplinas não conversem umas com as outras e não transitem umas com as outras. Apesar que a organização da escola também é disciplinar. E é muito interessante se você se colocar na posição do aluno dentro das escolas tradicionais, porque na cabecinha deles, agora é matemática, agora é português, agora é educação física. E eu costumo dizer que eu vivi o inferno na Terra quando eu dava aula à tarde, né, para as séries 5º ano, 6º ano, 4º ano de língua portuguesa, que foi a minha... E os alunos vinham logo depois de uma aula de educação física, por exemplo. Então imagine você recebendo alunos de uma aula de educação física que é extremamente agitado e tendo que trabalhar a leitura, a interpretação de um texto, alguma coisa assim. Então, por que eu estou dizendo isso? A passagem ou a ligação de uma disciplina entre a outra na nossa formação ou na profissão de professor é extremamente marcante. Daí o questionamento, mas e como que eu faço? E como que é esse ser interdisciplinar ou ser diferente do não disciplinar? Esse questionamento faz parte realmente da nossa formação. Bom, vamos analisar um pouquinho do conceito. Veja, o termo dis é a raiz do verbo discere, que significa aprender. Cip é a raiz do verbo capere, capturar, agarrar. O sufixo élido em lulus, de disciplinos, discípulos. E o sufixo ina, relação, composição, que é indicativo de determinada profissão, ciência. Se a gente fosse usar, juntar esses termos, nós poderíamos dizer então que a disciplinariedade seria agarrar os alunos, os discípulos, para fazê-los aprender determinada área do conhecimento, mas obviamente não é esse o conceito próprio da disciplina, mas ela volta-se sim para o aluno e para a captura ou o agarramento de alguns saberes específicos. Não há como a gente determinar historicamente como a disciplinariedade começou, porque não houve momentos estanques disso, mas sim processos educacionais que foram acontecendo no âmbito da história da educação. A disciplinariedade é um agregado de saberes com características próprias, que reúnem conhecimentos setorizados de diferentes campos do conhecimento. Não tem a preocupação de associar-se a outra disciplina, nem aos seus métodos. Então, olha que interessante.
São saberes organizados de uma determinada área que foram agrupados e que foram se especializando e, com isso, trazendo novos saberes dentro daquele saber. Muito bem, vamos voltar, por exemplo, para a área da língua, tá? A língua é uma disciplina automaticamente interdisciplinar, porque a gente usa a língua em todas as outras disciplinas. Então, a língua portuguesa, ela tem uma característica, porque é ensinado química, física, biologia, história, ciência, usando a língua portuguesa. Mas se a gente pegar, por exemplo, a geografia, os saberes da geografia, eles foram agrupados, estudados e aprofundados, sempre com o olhar no mesmo objeto, que seria o ambiente. Então, veja, cada disciplina teria um objeto e os olhares voltam para esse objeto, tá? Há problema em relação a isso? Nenhum. Isso é ótimo, isso é perfeito, isso é maravilhoso e é assim que tem que ser e tem que continuar sendo. O problema é que há necessidade dentro da escola e de uma forma estruturada que os alunos percebam que o que se estuda na geografia é o mesmo elemento que a gente estuda na história, na matemática, no inglês, no português, porém com um olhar específico voltado a ele. Há necessidade de haver momentos em que o aluno perceba que os saberes de uma disciplina estão relacionados com os saberes da outra disciplina, porque a gente está analisando o mesmo universo, o mesmo mundo, os mesmos elementos. O método cartesiano questiona o senso comum e os fundamentos das ciências e da metafísica como uma postura cética. Dois grandes marcos foram Descartes e Augusto Comte. Eles classificaram, agruparam e hierarquizaram as ciências. Aqui cabe falar que a disciplinaridade tem uma relação direta com essa visão cartesiana, que volta-se para a cientificidade. Aqui também é um momento que a gente tem que pensar um pouquinho e conhecer um pouquinho a história, que é bem interessante. Veja, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna teve como marco a ciência. Então, o homem se deu conta das verdades científicas diferentes do que se propunha da visão religiosa. Obviamente, isso é um outro assunto, estou dando um arranhado, mas as pessoas começaram a perceber a necessidade de conhecer as coisas reais, não metafísicas, físicas e não metafísicas, né? Também. Nossa, eu estou com medo sempre de fazer de cometer algum pecado dentro da área. E na Idade Moderna, a cientificidade veio, principalmente pelas ideias cartesianas, de provar o que é físico e o que é verdadeiro e o que não é em relação à metafísica. Aí veio o método científico. O método científico, o que é? É a repetição de um processo que tenha sempre o mesmo resultado. Então, o que vem ser científico? É algum elemento, algum experimento, algum exercício que, diferentemente das vezes que você o realize, o resultado é o mesmo. Isso é considerado na base da ciência. O que não for comprovado cientificamente não seria ciência e muitas vezes era descartado. Tá? Então, as disciplinas têm esse viés de estar com base em coisas que são cientificamente comprovadas. Aqui há questionamentos, obviamente, porque nem tudo que é verdadeiro, que é real, é necessariamente comprovado. Nós, seres humanos, somos exemplo disso pela nossa diversidade, né? Mas é interessante a gente conhecer esses processos. E o que eles fizeram? Ou começaram a fazer e propor? A classificar e agrupar e hierarquizar ciências. Algumas ciências até parecem que são mais importantes ou mais necessárias que outras ciências. E se você for analisar historicamente esse processo, você vai ver a valorização de determinadas ciências, né? Algumas ciências têm um valor econômico maior do que outro, é bem interessante. Muito bem. Pela Base Nacional Curricular Comum, que é a lei que atualmente rege a nossa educação, nós temos no ensino
básico as seguintes disciplinas: a língua portuguesa, a língua inglesa, ensino religioso, ciências, matemática, geografia, arte, história e educação física. Então, a visão disciplinar seria essa: agora é aula de português, agora é aula de inglês, agora é aula de ciências, geografia, matemática e assim por diante. Uma disciplina independente, não estando relacionadas com nenhuma outra. O que eu quero que vocês percebam aqui, que faltaria um elemento que faz a ligação entre essas diferentes disciplinas, que elas não sejam vistas e estudadas fragmentalmente, que elas sejam vistas, sim, isoladamente, mas que haja momento em que se faça a ligação entre esses diferentes temas.